Quantas vezes você falha num dia? Será que você merece o perdão de Deus? Fala, galera abençoada por Deus, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui em mais um capítulo, hoje é Mateus 18. Mas antes de começar, se inscreva aí no canal, deixe seu like e ative as notificações para quando tiver vídeo novo, você ficar sabendo. Eu creio que Deus vai falar contigo, então veja esse vídeo até o final. Valeu, vamos nessa! O começo do capítulo 18 começa bem interessante, porque os discípulos eles chegam a Jesus e falam assim: Jesus, quem é o maior no reino dos céus? Aí olha a resposta que Jesus deu a eles. Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Porque Jesus deu um exemplo de uma criança? Porque uma criança ela é pura de coração, uma criança é humilde, uma criança não é orgulhosa. E essa pergunta deles, eles tinham que perceber qual era a intenção daquela pergunta, porque eles fizeram aquela pergunta a Jesus, saber quem é o maior no reino dos céus. Jesus, ele quer que a gente seja humilde, Jesus não quer que a gente seja orgulhosos. E uma coisa que a gente pode aprender aqui é: qual é a sua intenção quando você busca Jesus? Será que é por amor a Ele? Ou será que é por outras intenções? Quando você ora, quando você lê a Bíblia, quando você vai para a igreja, será que você está fazendo aquilo por Jesus ou por outras intenções? Quando você lê a Bíblia, é só para bater uma meta ou porque você quer agradar o coração de Deus? Não devemos ser orgulhosos, não devemos querer fazer as coisas para Jesus para nos auto-engrandecer. Não, devemos fazer as coisas para Jesus para engrandecer o nome dele. Fazer as coisas para Jesus por amor a ele. Então, quando você for buscar a Jesus, seja na igreja, seja em sua casa, quando você for pregar o evangelho, faça isso por amor a Jesus, não para querer engrandecer o seu nome. Como diz João Batista, é necessário que ele cresça e que a gente diminua. No versículo 6 fala algo interessante. Olha o que fala. Jesus falou assim: mas se alguém fizer cair no pecado um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Pessoas que são cristãos maduros devem dar exemplos para aqueles que são novos na fé. Essas pessoas que aceitam Jesus agora, quem elas vão olhar como exemplo? Aquelas pessoas que já têm um tempo na fé, que já são cristãos maduros. Então, se você é um cristão maduro, seja um exemplo no seu falar, seja um exemplo nas suas atitudes. Porque mesmo que você não perceba, pode ter muitas pessoas, muitos cristãos novos, cristãos que são novos na fé, se espelhando em você. Então seja um exemplo em tudo e glorifique o nome de Deus nas suas atitudes. No versículo 8 fala assim: se a sua mão ou seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que ter nas duas mãos ou os dois pés ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o e jogue fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que ter nos dois olhos ser lançado no fogo do inferno. O que Jesus está nos ensinando aqui? Jesus ele está nos ensinando aqui que se o seu olho te faz pecar, ou seja, você não consegue controlar os seus olhos ali, você começa a desejar mulheres que não deveria desejar, você deve abandonar aquele seu pecado. Você deve clamar ao Senhor para que Ele te ajude a vencer esse pecado. Se a sua mão te faz pecar com coisas erradas, com coisas que a Bíblia fala que é errado, que não é o certo a você fazer, você deve abandonar aquele pecado. Se os seus pés te fazem pecar, ou seja, você toma decisões para ir em lugares que não deveria ir, você deve abandonar esses lugares. Ou seja, você deve abandonar o pecado. Você deve abandonar aquilo que te afasta de Jesus. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Aquilo que te afasta de Jesus, abandone essas coisas. É melhor você estar com Jesus do que você estar com essas coisas do mundo e perder Jesus para sempre. Então escolha Jesus. Nesse capítulo também fala sobre a parábola da ovelha perdida. Olha que interessante. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes indo procurar que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum desses pequeninos se perca.
Jesus, ele ama você. Jesus, ele não quer que você se perca no meio do caminho. Jesus, ele não quer que você volte para o mundo. Jesus, ele quer que você continue firme, mesmo com as lutas, mesmo com as tribulações, continue firme. Lembre-se que Jesus está contigo. Lembre-se das lutas que Jesus já te ajudou a vencer. E da mesma forma que ele te ajudou a vencer antes, ele vai te ajudar a vencer hoje também essas lutas que você está passando. Jesus não quer que seus filhos se percam, mas se algum de seus filhos se perderem, Jesus, ele não abandona esse filho. Se perdeu, ele que se vire, não. Jesus corre atrás. E como é que Jesus corre atrás? Jesus envia os seus outros filhos para falar com essas pessoas. Jesus pode usar post no Instagram, pode usar alguém falando na televisão, na internet, no YouTube. Ou seja, Jesus não quer que nenhum de seus filhos se perca. E se você está pensando em desistir do caminho, pensando em desistir do Evangelho, desistir do caminho de Jesus, não desista. Eu quero te dizer que Jesus está contigo e você vai conseguir passar por essas lutas, por essas tribulações. Nunca se esqueça, Jesus nunca te deixou e não vai te deixar. E Ele está te dizendo agora, filho, filha, eu estou contigo. Não desanime, não temas, pois você vai vencer. Assim como eu venci este mundo, você também vencerá. Quase no final do capítulo, Pedro chega a Jesus e fala assim: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes. Aí olha o que Jesus responde: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus aqui não está nos ensinando que a gente deve perdoar 490 vezes. Não, Jesus está nos ensinando aqui que devemos liberar perdão quantas vezes for necessário. Assim como Jesus faz com nós. Imagine e pense quantas vezes você fala com Jesus. Quantas vezes você faz aquilo que não agrada o coração dele. E quando você chega até Jesus, pede perdão a ele e se arrepende, ele vai lá e te perdoa. Você merece perdão de Jesus? Não merece. Então, libere perdão para as pessoas, mesmo sem elas sem merecer. Libere perdão, pois isso, se você fazer isso, você vai estar agradando o coração de Deus. No final desse capítulo, Jesus conta uma história de um rei que queria se acertar com os seus servos, que estava devendo a ele, né? E o rei chama os servos. E chega um desses servos que estava devendo uma quantia pesada para esse rei. E começa a pedir misericórdia ao rei. Que o rei tivesse paciência, que ele ia pagar. E o rei, com tanta compaixão, liberou aquela dívida para aquele servo. Ou seja, aquele servo não precisava mais pagar ao rei aquela quantia pesada que ele estava devendo. E esse servo saiu bem de boa, saiu bem alegre. Quando ele saiu, ele viu um conservo dele. E esse conservo, vamos supor que estava devendo 100 reais ou 100 moedas para ele. Esse servo, em vez de ele fazer a mesma coisa que o rei fez com ele, que foi ser misericordioso, pelo contrário, quando o servo falou, cadê o meu dinheiro? O conservo pediu misericórdia também para esse cara, falou que ele tivesse paciência, que ele iria pagar. Mas esse servo, ele não quis saber disso, ele não foi misericordioso da mesma forma que o rei foi com ele. Ou seja, ele pegou esse cara, começou a coisar ele pelo pescoço aqui, ainda depois lançou ele na prisão. E quando ele fez isso, o rei ficou sabendo porque algumas pessoas viram a atitude dele e contou para o rei. E quando o rei ficou sabendo disso, chamou esse cara de novo. E quando chamou esse cara, o rei ficou irado. Ela mandou ele ir para a prisão e lá ele ia ser torturado. O que a gente pode aprender aqui? Da mesma forma que Jesus é misericordioso com a gente, devemos ser misericordiosos com as outras pessoas também. Como eu falei um pouco mais atrás, como é que Jesus nos perdoa tanto e a gente não vai liberar perdão, sendo que a gente não merece o perdão de Deus? Então, da mesma forma que Jesus é misericordioso com a gente, vamos ser misericordiosos com as outras pessoas também, porque é isso que Deus quer que a gente faça. É isso o desejo de Deus, que a gente seja misericordioso, assim como Deus é com a gente. Da mesma forma que a gente não merece a misericórdia de Deus, vamos liberar misericórdia para as outras pessoas também, mesmo sem elas merecer. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aí no canal, deixe seu like e envie esse vídeo também para que outras pessoas sejam abençoadas. Valeu? Que Deus abençoe a sua vida. Tamo junto!